A gente fala um pouco das nossas atividades. Pode? No dia a dia a gente fica aqui na Câmara, mas a gente também vai muito a campo. E aqui eu quero agradecer, né, a secretária Rosa Sazak, lá do Planejamento. Nós temos uma demanda aí de uns moradores ali da região do Cidade Jardim. Aí a gente acabou até se deparando com um grupo de mulheres, de mães, que utilizam ali a creche do Morro do Cristo, e acabamos tratando de várias demandas. Mas, enfim, a Rosa esteve lá com a gente para verificar a possibilidade de resolver uma demanda dos moradores da rua ali, Giovanni Batista Chamarela. Então, nós estamos verificando isso. A Rosa foi muito gentil, solícita, nos atendeu no seu gabinete e depois foi com a gente também a campo. Então, já agradeço aqui a nossa secretária, a Rosa Sazak. O próximo, aqui também nós tivemos na semana passada, faltou a Lucimar, faltou o Valmir, não é que faltou, na verdade eles já tinham feito esse trabalho. Nós fomos lá conversar um pouco com a população o pessoal do Parque dos Sinos, numa ação que nós fizemos conjunto aqui, acho que todos os vereadores têm seus méritos, para poder resolver um problema que às vezes a gente ainda não acredita que exista, né? Que é a questão da entrega de correspondências pelos Correios, em alguns bairros aqui da cidade. E o Parque dos Sinos é um deles. E me parece que essa novela, né, Lucimar? Luiz Flávio que teve um trabalho muito, muito importante, acionando aí a Defensoria Pública para que a gente pudesse, de fato, esclarecer esse jogo de empurra-empurra que ficava entre os Correios e a Prefeitura. Não culpando a Prefeitura fez sua parte. Correios que realmente precisou levar um puxão de orelha, e não é só esse bairro, existem outros bairros também que nós temos esse tipo de problema. E vamos ver se a gente consegue, depois dessa jurisprudência aí, se a gente consegue resolver os demais. Aí a gente conversou com alguns moradores, principalmente o pessoal do comércio, e o pessoal está muito contente, muito satisfeito, né, com a ação dos Correios lá, porque isso dificultava demais a vida daquela população. Então, parabéns aí aos moradores do Parque dos Sinos, que na verdade é uma vitória de vocês. Vocês estiveram várias vezes aqui em grupos, individualmente, pedindo aqui a interferência dessa casa, e ela foi atendida de forma pronta. Agora, eu quero falar de um tema que eu fiquei muito feliz, né? Vi uma matéria essa semana no jornal, e era uma iniciativa que a gente estava tendo aqui, e a gente acabou fazendo um recuo, mas no final das contas deu tudo certo. Peço que o assessor coloque aí o filmezinho. Hoje começa a valer em todo o Brasil uma nova lei que obriga a capacitação em primeiros socorros de professores e funcionários de escolas públicas e privadas. Em Salvador, desde 2015, a maioria das escolas municipais já tem profissionais habilitados para atendimentos de emergência. A Carla tomou um susto quando recebeu uma ligação da creche onde o filho fica, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Ligaram para mim porque ele tinha ingerido um copo de água sanitária. Como não sabia o que fazer, chamou a SAMU e trouxeram para o hospital. O menino de 2 anos ficou vários dias internado, mas já recebeu alta. Quando um acidente acontece, o primeiro socorro é fundamental. Nos casos graves, pode garantir a sobrevivência da pessoa. A questão é o que fazer. A gente só vai saber se tiver informação, se aprender. A lição vem sendo dada em escolas municipais de Salvador por profissionais do SAMU. Nas turmas, funcionários e professores. Como agir em casos de ferimentos? Você comprime, pega uma atadura e faz a compressão com a própria bandagem. Olha eu já comprimindo. Outra situação, engasgos. Percebeu o engasgo desse bebê? Vai virar ele de barriga para baixo, segurando aqui, ó, pela mandíbula aqui do bebê. Vão desprender 5 golpes nas costas. Vai virar ele de barriga para cima para fazer 5 compressões. Em crianças e adultos é preciso segurar por trás e comprimir para dentro e para cima 2 dedos acima do umbigo. O curso também ensina como agir numa parada cardiorrespiratória. É preciso botar uma mão sobre a outra, braços esticados e força para fazer a compressão sem parar. Hoje eu vi que a importância mesmo é fazer, tem que agir. Quanto mais agilidade, mais vidas serão salvas. A Elvira adorou saber que, a partir de agora, noções básicas de primeiros socorros são obrigatórias nas escolas. Anos atrás, a filhinha dela cortou a boca na creche. Não vai ter tanta preocupação. Como o susto que eu passei, aí elas vão poder fazer bem melhor.
Aconteceu um caso que ficou muito conhecido no Brasil, como o caso do Lucas, né? Um garoto em que teve um problema e veio a óbito. E a mãe, preocupada com isso, ela lançou uma espécie de uma campanha no Brasil para que se pudesse resolver esse tipo de problema. Nós temos aqui em Jacareí, infelizmente, né, um caso, pelo menos eu me lembro de um caso, lá no Bandeira Branca, que uma criança, acho que da creche, veio a óbito porque se engasgou com um pedaço de salsicha. E aí é até legal para a gente fazer uma reflexão que muitas vezes o vereador, ele até tem essa intenção, essa boa intenção de querer largar na frente, fazer uma proposta, e nós fizemos isso também, né? Em 2018, nós elaboramos uma lei aqui nessa casa. Aí, para nossa, vamos dizer, de certa forma, uma alegria, esse projeto já tramitava lá no Congresso Nacional. Então, o que nós pensamos? Ao invés de eu fazer uma lei local, que pode ter problemas, porque a gente sabe que o governo ele tende a segurar isso, porque acaba envolvendo uma série de questões, a gente falou o seguinte: se está tramitando no Congresso, vamos esperar que isso aconteça lá, porque daí ela vem de cima para baixo. Então, mas nós temos aqui a prova que nós pensamos nisso. Legal, você vê que às vezes as pessoas até nem ficam sabendo disso, mas às vezes as nossas limitações, quando a gente cita aqui, uma delas é esse tipo de limitação, a questão legal. Mas o que vale, às vezes, a iniciativa é tentar chamar atenção. Então, ficamos muito felizes lá no nosso gabinete, né, nossos assessores, porque foi uma ideia que a gente colocou, o Abner também, e agora vem de forma aí legalizada, né? Ficou 180 dias lá para que fosse promulgada e agora ela entra em vigor. Então, as escolas aí dos municípios, as escolas particulares, terão que se adaptar a essa nova realidade e a gente tem certeza que isso pode ser muito útil aí para salvar a vida de pessoas em casos, às vezes, tão simples como esse daí. Agora eu queria colocar os próximos slides. Pode colocar o próximo? Então, ainda falando aí sobre os carnês, pagamento de IPTU, taxa de lixo, eu conversei com o secretário de governo, juntamente com o prefeito, e eles foram muito solícitos, inclusive, procuraram conversar com a secretária de Finanças. Eu havia solicitado a eles que houvesse uma prorrogação do prazo, principalmente para aquelas pessoas que não tinham recebido os seus carnês no dia para poder pagar, né, sem ter nenhum tipo de punição, como juros e a multa. Bom, de acordo com a secretária, foi um grupo muito pequeno de pessoas que não recebeu na data certa os carnês. Então, talvez não fosse justo com aqueles que já houvessem pago, inclusive com multas e juros, você beneficiar apenas uma categoria. Bom, eu compreendo, é uma decisão do governo, a gente pediu porque achava que seria coerente. No ano passado aconteceu isso, mas aqui fica também uma outra recomendação. Como esse ano, como os outros, não houve nenhum tipo de correção na taxa de lixo e no IPTU, esses carnês poderiam ter sido feitos lá atrás, dezembro, janeiro, e terem chegado às mãos dos contribuintes num tempo hábil para que nenhum deles tomasse nenhum tipo de prejuízo. Até dei uma sugestão para a secretária, que como a taxa de lixo, ela só é cobrada de quem tem um imóvel, no caso uma casa, e não de terreno, por que já não vem no anexo, no carnê, os boletos para o pagamento da taxa? Seria, inclusive, econômico para a prefeitura, que faria uma remessa só. Porque, não sei se o pessoal sabe, só paga a contribuição da taxa de lixo quem tem casa. Quem tem o lote não paga, porque não gera o lixo, em tese. Então, poderia mandar junto, né? Não no cálculo, mas um anexo. Então, já faz uma correspondência só. Seria até econômico para a prefeitura. Ela ficou de apreciar, esperamos que isso dê certo, porque eu acho que facilita a nossa vida. Porque, por exemplo, para mim chegou o IPTU, mas não chegou a taxa de lixo, né? Ô Zé, eu não sei se tem a parte para quem está aí, mas... Exatamente, muito bem lembrado. E a gente espera poder corrigir isso aí.